Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com um convidado especial, André Nunes, o Gigante. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Obrigado, é um prazer estar aqui, Tomás. E estou muito feliz, acredito que a gente possa levar esse recado para muitas milhares de pessoas, né? E eu gostei muito desse nome, hein? Contrato Social. Significa que a pessoa já sai daqui com um contrato, hein? Pessoal, quero aqui, antes de mais nada, fazer o contexto aqui do André. Quem que é o André? É um empresário, um escritor best-seller e um dos maiores treinadores de vendas do Brasil. Fundador do Instituto de Gigantes e criador do DNA de Gigante. Já impactou milhares de pessoas, né, André? Com a sua metodologia baseada em 35 anos de experiência e superação. André, conte um pouco da sua trajetória, da sua vida e até esse momento que você passa conhecimento para as outras pessoas. Legal. Eu sempre falo, Thomas, que o gigante é o vendedor que deu certo, né? São 35 anos de experiência na área de vendas e todo dia a gente vende. E eu sou um menino com 9 anos de idade que vendia rosca de leite na parada de ônibus. A gente não tinha o que comer. Então ali eu conheci o universo das vendas e desde então eu nunca parei de vender. Eu acredito muito forte que as vendas te tiram da classe social que você está hoje e vai para onde você quer, né? Isso é fato. E as pessoas sempre falam que, mas eu não sou vendedor. Eu não sou vendedor. Todos nós vendemos. Uhum. A gente vende sempre alguma coisa. A gente vende o perdão, a gente vende Deus, a gente vende tudo, né? E então isso me motivou a sempre querer mais. Porque como a gente não tinha dinheiro, eu entendia que para ser aceito onde eu estava, eu precisava de dinheiro. Então foi esse o caminho, vendendo, descobri esse talento, porque venda é um talento, e me tornei a pessoa que eu sou hoje. Claro, né? Tem vários desafios, vários obstáculos, mas treinar mais de 30 mil pessoas é uma semente. E André, conte um pouquinho da sua infância, das dificuldades, como é que foi a sua trajetória durante a sua infância e o que te levou com a experiência que você teve, a formação que você teve, para você ser um profissional de hoje. Olha, contando um pouquinho da minha história, quando meu pai, com 9 anos de idade, posso contar um pouquinho dessa história para você, né? Sim. Quando meu pai começou a beber, meu pai tinha perdido o emprego. Na época, o meu pai é negro e foi por causa do racismo. Isso foi muito forte dentro da nossa família, né? Porque o meu pai não tinha inteligência emocional. Então, ele começou a beber. Tá aí tudo bem. Uhum. Só que a bebida foi passando de fases. Então, meu pai começou a ficar muito agressivo. Então, ele chegava em casa nervoso. E aí, ele começou a chegar em casa, começou a quebrar as coisas. E aí, de quebrar as coisas, começou a bater na gente. E não era só bater na gente, espancar a gente. Enfim, foram outras coisas. Começou a estuprar minha mãe. Então, assim, eu passei muita coisa. Eu vou contar um pedacinho porque é uma história bem realmente de você olhar e falar assim, tinha tudo para dar errado. Tinha nada para dar certo. Para ser aceito, tinha que ter dinheiro. Dentro de casa, só apanhava. Só via desgraça. E aí tinha o bullying, né? O menino do cabelo de bombril, o branquelo, do cabeção, do narizão. E aí, enfim. Então foram coisas que foram colocando chips dentro de mim no sentido de se você não mudar, não fizer algo, você vai continuar assim, você vai morrer assim. Porque aprendi uma coisa, você nascer pobre não é uma escolha. Morrer pobre é uma escolha. E quando eu falo pobre, não é só pobre do dinheiro, é pobre de mentalidade, né? Uhum. Então, essa mentalidade de gigante eu comecei a ter com tudo isso que passava. Então hoje eu tenho a minha visão, a minha audição e meu olfato muito apurado. Por quê? Só do meu pai colocar a chave na porta, mãe, vamos correr. Já sabia que ele tinha bebido, lá no portão. Então quando eu saía na rua, vi um homem deitado no chão, parecendo um mendigo, meu pai. Não é. Você tinha irmãos assim, André? Como é que era o laço familiar? Tinha, eu sou do meio, eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. E eu acabei assumindo esse papel de ser irmão mais velho, né? Até hoje.
né? E eles ficavam mais na deles. Então eu sempre tive a iniciativa de defender, de fazer. Então eu cheguei a dormir com um pedaço de pau na minha cama, porque eu falei, se meu pai vier pra cima, eu vou bater nele. Mas o pau era só pra estar ali pra me proteger, mas eu não tinha coragem de fazer isso, o meu pai. E eu lembro que começou, a gente não tinha mais nada para comer, o que a gente tinha para comer era um resto de leite que sobrava no copo, botava água, ficava esbranquiçado e a gente tomava, era o que a gente tinha para comer. E aquilo foram passando semanas e meses, e uma vizinha viu aquela situação e ela falou assim para minha mãe, o que você tá precisando? Minha mãe mineira, geralmente mineiro é mais acatado, né? Ele não fala as coisas. Minha mãe explicou a situação para ela, eu vou te dar uma cesta básica. E eu escutando minha mãe, nessa distância aqui. Aí minha mãe, você me dá mais 4 ingredientes? Ovo, farinha, leite e açúcar. A mãe, pra que é isso? Vou fazer rosca de leite para vender, meu filho. Eu falei, não, então deixa que eu vendo. Não, eu não quero o filho meu passando vergonha na rua, não. Eu falei, mãe, eu tô com vergonha de passar fome, eu quero é comer. O que a senhora fazer, eu vou vender. Assim, escutando. E minha mãe é mineira de mão cheia, faz comida muito boa. E ela foi fazer. Quando chegou no outro dia, eu falei, mãe, me dá a rosca aí. Fui pra parada de ônibus. Regata, bermuda velha, havaiana com prego, um furo no solado. Ali eu fui pra parada de ônibus. Adivinha o que aconteceu? Adivinha? Ali você começou a conversar com as pessoas. Nada. 9 anos de idade. Naquela época o escolar passava na parada de ônibus. Começou a vender ali, os clientes. Não. Quem dera se fosse assim fácil, né? Eu comecei a olhar aquelas pessoas e eram os meus amigos. Comecei a chorar. Vergonha. Todo mundo arrumado, que chute. Você já ouviu falar no quichute? Lembra do quichute? Sim, a chuteira ali. Não, se você arrumar um quichute pra mim, você pode guardar, porque eu quero botar numa redoma de vidro, porque eu nunca tive quichute, sempre foi meu sonho. E aí eu voltei pra casa chorando, e minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, não consegui vender. Eu te falei, minha mãe brigou. E assim, eu era acostumado a viver num ambiente de quê? De porrada, de surra. E aí eu fui pro quarto chorar. Meu pai ensinou 3 coisas, até onde eu lembro do meu pai. Todo final de semana ele brincava com a gente porrada. Todo dia antes de dormir ele rezava com a gente, orava com a gente. E ele todo domingo comia pão, frango e Coca-Cola. Pão branquinho, frango assado e Coca-Cola. Eu tenho 3 filhos. Adivinha o que eles comem quando eles estão comigo no domingo? Pão, frango, Coca-Cola. Você vê, né? São coisas que o que o pai ensina pra gente, a gente leva pro resto da vida. Seja coisa boa, seja coisa ruim. E André, aí depois você também pensou em ser padre, né? E decidiu ir para o seminário. Tem esse momento da sua vida. Tem esse momento da minha vida. Depois daquela história toda, só pra gente fechar aquela história das roscas, eu, no outro dia, acordei, fiz uma oração e falei, mãe, vou vender hoje. Não, você não vai vender, não. Se eu não vender, você me dá uma surra. Pode me bater, mãe. Peguei as 2 formas, fui pra parada de ônibus, cheguei lá. O que eu fiz? Mudei a postura. Qual foi a postura? Acreditar, coragem, comunicação. Passei em cada um oferecendo a rosca, falava assim, ó, olha a rosca quentinha, leite condensado que representa o amor, coco ralado, chuvas de bênção. Vendi todas. Cheguei em casa e falei, mãe, vendi tudo, olha aqui o dinheiro lá. Você roubou esse dinheiro aonde, menino? Falei, que roubei o dinheiro, mãe? Vendi, eu quero mais. Enfim. Então daí começou essa jornada de vendedor. Mas, ao mesmo tempo, eu era coroinha, gostava muito de servir a igreja e eu enxergava ser um padre. Eu queria ser um padre para falar para multidões, eu via aquelas coisas da igreja, eu falava, cara, eu quero ser isso aqui, quero ser padre, quero falar para muita gente. Então, desde pequeno, eu já tinha esse dom e não sabia. E, André, conte um pouquinho, você fala da sua mãe. A sua mãe permaneceu ao lado do seu pai sempre, né? Apesar de tudo. Até hoje. E que lições você tirou da força dela nesse sentido? Superação. Coragem, fé. A minha mãe é uma mulher muito de fé. Minha mãe é uma católica fervorosa, daquela que anda com um terço no braço. Você entra na casa da minha mãe, tem coração de Jesus de um lado, Nossa Senhora do outro. E o que a gente já viveu na vida de presenciar realmente fé, de milagres. Então, ao ponto de eu lembro que eu, com 16 anos... Mas eu virei pra minha mãe e falei assim, separa do meu pai, a gente não aguenta mais apanhar. Eu apanhei até os 16 anos, apanhava do meu pai, apanhava da rua, apanhava de todo mundo. Meu pai tinha uma lei. Brigou na rua, apanhou, apanha em casa. Brigou na rua, bateu na rua, apanha em casa. Então assim, apanha. Era a mensagem que eu tinha. E a minha mãe falou assim pra mim, meu filho, a primeira pessoa que tá na nossa família é o seu pai, depois vem vocês.
E eu não entendi. Só fui entender depois que eu casei. Mas a minha mãe é uma mulher de extremamente fé. Ela sempre mostrou... Ela nunca desistiu. Minha mãe não desiste. Para mim, não tinha opção de desistir para ela. Minha mãe vai fazer esse ano 80 anos. Olha só. 80 anos. Casado com meu pai até hoje. Ela é tutora do meu pai. Hoje meu pai tem Alzheimer. Hoje ele tem o primeiro grau de Alzheimer, né? Então, quando eu falo, oi, pai, ele olha para mim, demora um pouquinho, depois ele reconhece. Mas ela, para mim, ela não tem palavras. André, falando aqui de superação, emprego, a gente tem nossos telespectadores que são jovens empresários, Legal. jovens advogados. Você passou por diversos trabalhos antes do seu sucesso. Vendeu picolé, jornal, frango assado, carros. Eu tô pegando aqui o roteiro legal. aqui. Qual desses empregos mais te ensinou sobre vendas? Vender jornal. Vender jornal para mim foi sensacional. E esses jovens empreendedores que estão vendo a gente agora, eu tenho um recado para vocês. Se você não vende, você não consegue ajudar o seu cliente, as pessoas que estão perto de você. Porque tudo é uma venda. Sim. E o jornal me deu uma lição de ego. Por quê? Porque quando eu comecei a vender jornal, eu tinha 11 anos. Né? Eu fui empreendendo sem saber. Primeiro eu vendi rosca de leite, depois eu vendi picolé, depois eu vendi jornal. E quando eu vendia jornal, no intervalo eu lavava os carros. Enquanto um estava brincando, eu estava trabalhando. E surgiu a oportunidade de eu vender 40 jornais de madrugada muito rápido. Ali, rápido. Só que eu tinha 7 clientes já fiéis. Esses 7 clientes eu comecei a deixar de lado. Aí o dono da banca virou e falou para mim assim, esses 7 clientes estão vindo aqui. Eu posso pegar outros meninos? E eu falei, me dá uma semana, deixa eu pensar. Tava com a minha mãe no Verdurão. Verdurão, onde tem fruta, verdura e tal. Um sacolão, sim. Sacolão, pronto, sacolão. E ela, meu filho, pega um saquinho ali pra mim. Na hora que eu peguei um saquinho, opa, já sei o que eu vou fazer. Aí eu fui pegando, peguei 7 saquinhos, guardei. Minha mãe, peguei, vai fazer rabiola pra pipa? Sabe o que é pipa, né? Pipa lá em Brasília é aquele negócio que tem um papagaio. Vamos falar sim, papagaio, né? E aí eu falei, não vou fazer isso não. Aí quando foi no domingo de manhã, às 5 horas da manhã, eu tava na banca, peguei o 7 jornal, botei no saquinho. Antes de descer pra onde eu ia vender os 40, eu comecei a jogar na casa deles. E eu falei, seu Luiz, quando eles passarem aqui, eles vão deixar o dinheiro aqui na banca. Ou então pede pra eles já deixarem da semana. Pronto. Ali foi ensinamento. Por quê? Eu fiquei com medo de perder aqueles clientes, porque eu olhei pro mais, eu não olhei pro que eu já tinha. E quando a gente olha sempre pro mais e esquece da nossa base, o que faz a gente mover as nossas vendas, que é o nosso próprio cliente que está ali, a gente só quer buscar novos, né? Então, hoje eu vejo muito advogados também querendo sempre novos clientes, mas os novos clientes eles vão vir sempre dos antigos clientes, da base. Então, isso foi uma lição para mim. Então, o jornal, eu comecei a entender o jogo do valor agregado. E aqui eu tô vendo, André, que aos 17 anos já era gerente da M-Officer. 17 anos. O que você acha que te destacou tão jovem? Meu apelido naquela época era Afoito. Quando eu decidi, foi uma transição. Do seminário, eu saí do seminário e fui pro shopping. Eu virei pro bispo na época e falei, eu quero conhecer o mundo. Ele, você não volta. Aí eu, por que eu não volto? Não posso? Pode, mas você não volta. Você eu tenho certeza. Aí, então tá bom. Fui pra shopping. Comecei a trabalhar na 7 Mares, que é a loja de surfwear, bermuda, regata. Lá em Brasília. Lá em Brasília. E eu entrei como freelance. Menos de 30 dias eu já estava efetivado. 4 meses, uma gerente da M-Office foi lá, fez uma compra comigo, gostou de mim, me chamou para trabalhar. Eu falei, opa, agora eu vou andar na linha, na beca, né? Tudo arrumadinho. E aí eu fui pro shopping e eu comecei a dobrar. Trabalhava de 10 às 10. Então, quando eu entrava e saía, eu vendia muito. Comecei a vender mais que o gerente, mais que todo mundo. E aí eu comecei a ter inimigos. Porque quando a gente vende muito, né, acho que toda árvore que dá fruto leva pedrada, né? Então, eu sempre fui uma árvore de vendas. Então, é um mercado que a gente tem que ter muito cuidado. E dentro do shopping, eu tinha um supervisor que ele pegava muito no meu pé. Muito no meu pé. E olha outro ensinamento que eu tive. E olha, prestem minha atenção, ensinamento para vocês também. Ele pegava do meu pé. Um dia eu chamei para tomar café e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Por que você pega tanto no meu pé? Fulano não vende, ciclano não vende. Eu ganho mais que o gerente. Eu não era humilde, né? Porque eu vendia muito, né? Não tinha humildade nenhuma, não tinha pai para dar direcionamento. E aí ele falou assim, terminou de falar? Eu terminei. As outras pessoas eu não pego no pé porque essas pessoas já estão com o destino selado. Vou mandar elas embora.
Se eu pego no seu pé, porque você é bom, você pode mais. Eu com um café assim na mão, eu falei, desculpa, voltei para a loja. 3 dias depois, ele me nomeou gerente da loja, onde ele estava Isso com me 17 treinando. anos? Com 17 anos. Só existiam 31 lojas do Carlos Miele. Então, esse dia a gente passando aqui no Oscar Freire, eu lembrei, né? Porque naquela época, em 1997, era bem... Era M-Office era glamuroso também, né? Eu falo que naquela época era M-Office, Elo, Zump, Fórum, Sibéria, Burns. Eram as marcas do momento, né? Não é igual hoje, que tem várias marcas de luxo, enfim. Mas eu fiquei muito feliz. Então, ali foi uma jornada de crescimento muito grande para mim. Ali que eu entendi sobre liderança, como liderar, como delegar. Né? Por mais que eu tivesse novo, 17 anos, mas foi um desafio muito grande. Foi bom. André, aqui a gente tem um bloco muito especial que você pode indicar um livro, ou um documentário, ou um filme. E aí você responde, indica isso para o nosso segundo bloco. Legal. E aqui eu vou pedir para a nossa produção soltar a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, no nosso segundo bloco, com o nosso convidado especial, André Nunes, o Gigante. André, qual livro, filme ou documentário que você quer indicar e recomendar para os nossos telespectadores? Bacana, eu vou indicar um livro. Um livro não, eu vou mudar. Eu vou indicar um filme. Um filme que eu assisto. Já assisti 3 vezes e é uma série, tá? É uma série. Eu vou falar ele em inglês. No Netflix? Tá no Netflix. Eu vou falar ele em inglês e vou falar ele em português, né? Abrasileirado. Vou falar em inglês Suits e brasileiro Suits. Dos advogados. Nossa, legal. já assistiu? Bacana. Já assisti uma temporada. Já assisti 3 vezes. Não, assiste tudo. Assiste tudo. E dentro dos meus treinamentos eu falo assim para as pessoas. Vocês acham que eu sou o Harvey ou o Mike? Né? Porque E quem me ensinou isso foi Karine. Porque eu não assistia série. Sabe o que eu assistia? Novela. Eu era daquele cara que ia pra banca de revista, comprava aquela revista nova pra saber a novela uma semana na frente. E eu tirava mó onda. Então, André, com essas transformações, né? A gente tá falando de novela, Netflix, de jornal. Hoje com essas transformações, tudo pro digital. Como é que você vê essa venda agora de jornal, a venda de marketing digital? Como é que você, com a sua experiência que você lá atrás teve, como é que você vê essas transformações no mercado atual? Olha, eu vou falar de 2 formas, Thomas. As pessoas esqueceram um pouco da raiz, porque eu sempre faço a seguinte pergunta, e quero perguntar para você que está vendo a gente agora. Se o mundo digital acabasse hoje, como é que você ia vender? Porque naquela época era lista telefônica, SMS, era um bip, a gente usava bip. Bip, não tinha? Não tinha. Eu sou da época que não tinha telefone. Sim. A televisão mal tinha sido colorida. Então, essa é a minha pergunta. E as pessoas... Panfleto? As pessoas deixaram esse raiz. E esse raiz, eu falo que hoje ele faz parte do digital. Por quê? Porque diminui o custo, a entrega é boa, gera valor agregado. E o digital ele é muito importante, porque ele hoje consegue levar a sua mensagem para as pessoas. E eu tenho uma frase muito forte. O marketing ele não vende. O marketing ele leva a mensagem das pessoas. Porque se a mensagem da pessoa não for boa, a pessoa não compra. Porque hoje as pessoas são muito assim, não, marketing vende. Chegou uma mensagem lá, chegou um conteúdo, chegou um produto seu para mim. Se eu não gostei do seu criativo, se eu não me conectei com você, eu não compro. Pô, passei. Então o marketing não vende. Quem vende é o seu conteúdo, é você que vende. Ele só leva, ele é um mensageiro das vendas hoje. Então é assim que eu olho. Então o marketing hoje ele é muito importante, o digital é muito importante. Quem não está no digital está morto. Quem não está nas plataformas está morto. Porque como é que você quer ser conhecido? O mais conhecido vence o melhor. O mais conhecido vence o melhor. Tem muito advogado que está vendo a gente agora, empresário, que tem um baita conhecimento. E é para você, viu? Tem um baita conhecimento. Mas se você não for mais conhecido, o menos inteligente, vamos colocar assim, ele vai vender mais. Por quê? Porque ele é mais conhecido. Ele traciona mais, ele mostra, ele não está preocupado com as críticas, não está preocupado com várias coisas.
Então tem essas duas vertentes. Então esquecer um pouco a raiz, e se você junta a raiz com o que você tem hoje, acabou. Quer ver um exemplo? Quando as pessoas atrasam um cartão de crédito, aquela conta, né, na net, claro, que tem dentro de casa, você recebe a cobrança por onde? Por onde você recebe? As pessoas recebem? Por e-mail? Não, SMS. Acusa na hora. E SMS as pessoas não tiram dali da notificação do telefone. É impressionante. A gente tira do WhatsApp. A maioria tira do WhatsApp, mas não tira o SMS. Então, mas e hoje... Quer ver um outro exemplo? Land Rover. Land Rover manda SMS. As marcas mudaram. Por quê? Porque as pessoas não querem mais... O WhatsApp, tudo de lado. SMS. Opa, deixa eu ver. Aqui ninguém é uma online, outra mensagem, né? Outro tipo de outro comunicação. Tipo. Ninguém tiver online, ninguém sabe que você está ali. Enfim, tem vários outros dispositivos dentro do WhatsApp que a pessoa não precisa ver que você está online, mas o SMS atinge muito mais gente, o custo é assim, ó, pequeno. E às vezes nem tem custo. Então hoje as pessoas esqueceram muito de usar esses dois fatores juntos, que eu acredito que é muito forte. Quer ver? Exemplo, a advocacia. Quantas coisas que vocês hoje não podem publicar no Instagram? Muitas coisas. Sim. Mas vocês podem se vender. E o se vender é um conteúdo que leva a pessoa a entender o que você faz, leva a pessoa a chegar no seu Instagram. Né? Chega no seu Instagram, do Instagram e tem todo um funil, né? Cara, traz ele para o WhatsApp. Então hoje eu vou dar um exemplo. Eu tenho alunos que, na área criminal, tem livro, tem evento e vende. Sim. Então, assim, tem vários exemplos. Então, o digital hoje, quem não está no digital, está morto. André, conte um pouquinho pra gente a sua transição de vendedor para treinador e mentor de equipes de vendas. Como é que foi essa transição? Tá ali, ó, minha transição tá ali, ó. A Karina. A Karine tá ali, eu falo que ela foi uma luz na minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, é graças a ela. E eu falo isso em todo canto do mundo, isso é novidade para ela. Porque ela enxergou algo que estava dentro de mim, que estava guardado, mas... por tudo que eu passei na minha vida, eu vim de multinacional também, né, fazendo um retrospecto, né, eu fui o melhor vendedor da Chevrolet, da Fiat, da Citroën, então eu ganhei vários prêmios em multinacionais, da Black Belt, eu trabalhei na Black Belt, então a Black Belt fez aquela fusão, né, ela quebrou por conta que ela parou no tempo, então eu falo com muito orgulho, eu fui o primeiro a ter o teclado Quartz. O BlackBerry. Obama, a gente fazia propaganda, então, e o meu telefone era o mais caro, tinha Apple, tinha Motorola, tinha vários, mas... era o mais caro e era o que mais vendia. Por quê? Porque o vendedor que não é visto não é lembrado. Então tem que martelar, tem que bater. Então, quando eu conheci Karine falou a primeira coisa para mim: você tinha que ser um treinador, um mentor e um palestrante. Não quero ser nada disso, estou fora. E na época a minha carteira de empresários era de 50 a 100 milhões anual, né, que eu atendia. Então ela via toda a negociação, ela via tudo que eu fazia, ajudava e tal. Eu falei, não quero ser. E aí, Karine é uma influenciadora muito forte, na época. Eu fui vender ela para uma rede de academia, isso passou 2 anos. Aí o empresário veio para mim e falou assim, você trabalha com o que mesmo? Eu fui falando para ele, isso é um desperdício. Oxe, o cara me chama de desperdício. Você tinha que ser treinador, empresário, coach, mentor. E daí... eu falei, mas você falou as mesmas coisas que minha esposa falou há 2 anos atrás. Não vou ser nada disso. Por que eu não queria ser? Eu não queria ser rotulado o cara que... E aí foi uma crença, tá? Hoje tem profissional bom, profissional ruim. Então eu não queria ser rotulado o cara que... hoje tem muita gente falando de família e não tem família. Muita gente falando de finança, não tem nada. Sim. Então as pessoas já alugam uma casa, alugam uma Ferrari e vai falar de prosperidade. E eu não queria ser rotulado com isso. E aí ele me apresentou acho que você conhece ele, Roberto Chiniachik. Roberto Chiniachik hoje no Brasil ele é um mito. Foi meu primeiro mentor. E esse cara, muito amigo dele, falou, eu conheço esse cara aqui, isso é muito bom na comunicação, no que você faz, na venda, papapá. Falei, deixa eu ver esse velhinho aqui. E aí eu fui com aquilo pra casa. Ele mandou várias coisas pra mim no WhatsApp. E antes de dormir sempre eu gosto de ver notícia. Eu dormi com aquilo na cabeça. Olhei, falei, pô, esse cara formou vários caras grandes, hein? O cara é bom, esse velhinho é bom, hein? Dormi. Acordei. Abri os olhos e falei, amor, eu quero ser palestrante, treinador, mentor. Aí foi uma nova fase da minha vida. Então ali começou o deserto, porque tudo na vida tem um deserto, né? Então eu com 40 anos, eu larguei tudo, abandonei tudo, tinha um salário de 30, 40 mil reais por mês, tinha toda a regalia que você imaginar de multinacional.
E eu comecei do zero. Então, 40 anos, aquele menino de 9 anos que não tinha nada, com 40 anos não tinha nada. E André, o que faz do DNA de Gigante um método tão eficaz e único no Brasil e no exterior? Metodologia. Metodologia. Tudo na vida hoje tem que ter metodologia. Então, você que está assistindo a gente, aprenda uma coisa. Se você não tiver metodologia, você não consegue transformar a vida das pessoas, ensinar as pessoas, fazer as pessoas o passo a passo. É igual andar de bicicleta. Quantas vezes você caiu de bicicleta? Várias. Você desistiu? Não. Tem que continuar, tem que ser continuar, resiliente. Mas aí você começa a aprender método. Opa, para eu parar, eu tinha que botar o pezinho no meio-fio. Porque eu não tinha ninguém perto de mim. Como é que eu paro? Então você começa a criar métodos. Então, por que o DNA é diferente? Porque eu entrego metodologia. São 2 dias de aplicabilidade. Então, ensina, aplica. Só assim que a gente aprende. Porque só falar, a gente não grava. Então, no meu treinamento... É teoria e prática, né? Teoria e prática. Então, a pessoa escreve muito. Então, ela recebe uma apostila para escrever. Então, isso é muito importante. Então, e ele nasceu também na nossa varanda, né, do apartamento, no nosso coração, meio de Karine. E a gente falou assim, Karine profetizou, né? Porque na época eu queria ser pai, a gente tem 3 filhos, 2 meus e 1 dela. Vamos fazer um filho, amor? Vamos fazer um filho? Eu falei, amor, isso que vai dar tão certo. Imagina a gente com um filho no aeroporto, dando peito, né? Papá. Enfim, deu certo. Então hoje a gente é reconhecido hoje no Brasil, hoje a gente também está nos Estados Unidos. Hoje a gente já fez mais de 12 DNAs lá fora, fizemos agora 2 na Europa, enfim. E o meu objetivo é ser referência mundial. Poder ajudar todo mundo. E você, em 2020, você foi eleito o melhor mentor da América Latina. Além disso, o que significou para você essa premiação? Olha, essa premiação... Não tem como não falar de Deus, né? Porque essa premiação, para mim, foi algo muito forte, que Deus me mostrou assim, ó, esse é o caminho, continua nesse caminho. Porque durante esse caminho, eu quis desistir várias vezes. E quem não fez eu desistir foi Karine. Porque quando eu fiz a transição... Eu tinha que vender Karine, eu tinha que estudar. Então, quem provia na época era a Karine, não era eu. Eu falei, me dá 6 meses. Então, Karine é uma mulher muito sábia. Então, Karine vem de uma família muito nobre, né? Então, Karine nunca pediu ajuda para os pais para nada. Então, a gente estava ali, a gente mesmo. E quando eu me tornei o melhor mentor e treinador de palestrante da América Latina pelo Roberto Instituto Gente, extravasei. Foi algo surreal. E aí eu virei pro Roberto e falei, eu quero andar com você, eu quero estar com você. Eu vi os palcos, ver aquelas coisas todas. Eu falei, eu quero isso aqui. Ele falou assim, você tem uma energia muito forte. Construa o seu palco. Você é muito bom em vendas. Mas no que você é bom? Essa pergunta que ele fez para mim mudou a minha vida. Eu sempre pergunto para as pessoas, no que você é bom? Aquele dia que a gente almoçou, né? Eu falei assim, no que você é bom? Eu falei, venda, não é só vendas. Comunicação. E aí eu entendi que pessoas compram pessoas. Anota essa, viu? Pessoa compram pessoas. Não tem como. A gente fica procurando dinheiro e o dinheiro está nas pessoas. E se você não sabe se vender para a pessoa, como é que ela te compra? Não tem como. Porque ninguém chega e dá dinheiro para alguém. A pessoa tem que gostar, tem que criar um relacionamento, criar um vínculo, criar energias, né? São coisas espirituais. Pô, essa coisa, a gente às vezes erra. Sim. Tudo bem. Mas... tendo esse feeling, que é muito importante, a gente acaba acertando. Então, hoje o que faz a gente crescer cada vez mais é entender de pessoas. Porque quem entende de pessoas, larga na frente. Quem sabe perguntar é rei. Quem antecipa, governa. Então, tem sempre isso comigo. André, vocês em 2024, alcançaram os Estados Unidos e Portugal, né? Vocês fizeram um treinamento. Qual foi o maior desafio em internacionalizar um treinamento 100% brasileiro? O maior desafio foi a língua. E aí eu optei pelos brasileiros. E isso me incomodou porque eu sou um cara que... eu gosto de desafios, né? Eu sou um cara executor, eu gosto de executar. Então, o primeiro DNA que a gente fez lá fora foi dentro de uma igreja para 40 pessoas. E que a gente está acostumado a fazer para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Ali Deus falou assim, ó, ninguém começa grande, a gente começa pequeno. E ali eu entendi que eu tinha uma base no Brasil e essa base que ia fazer eu crescer lá fora. Então, lá fora, o nosso maior desafio foi entender o jogo, entender o americano. Aí eu comecei a entender como que o americano age,
como que o americano compra, como é que o americano vende, como é que são as pessoas, os brasileiros que estão lá há mais de 10, 15, 20 anos, então eles já estão Como é que eles pensam ali, Isso, né? eles já não pensam mais como brasileiro, né? Eles já pensam realmente como americano. Tem um ou outro, mas é mais difícil. Então, e foram convites, né? As pessoas foram vendo o que a gente estavam fazendo, que a gente faz, e falou assim, ó, eu quero levar isso aqui para outro estado, eu quero levar isso aqui, eu quero... Então, e foi uma construção. Então, Orlando, para mim, é um case de sucesso. A gente começou com 40 pessoas em 2023. Em 2024, foi em 2024, né, amor? Em 2024, a gente fez para 500 pessoas. Então, hoje lá fora, graças a Deus, onde a gente vai, as pessoas já reconhecem a gente entre o grupo brasileiro. E agora, em julho, eu quebrei essa barreira. Eu vou fazer com tradutor, eu vou fazer para americano, e nada vai colocar uma dificuldade na nossa mente, claro. Até conhecendo você também, olha só que legal. Eu falei para a Karina, eu tenho que aprender 4 línguas, agora 5. Né? Eu tenho que mandarim, aprender, né, tenho que fazer um mandarim, né? Inglês, português de Portugal, né? Que eu também estou praticando um pouco. Inglês eu já comecei a já falar algumas coisas também, que a gente está estudando um pouco também sobre isso. Enfim, mas as coisas estão acontecendo e o maior desafio lá fora foi entender a cultura. Né? Porque cada país tem uma cultura diferente. Sim. Mas eu entendi uma coisa, tudo é venda. E quando eu olho para as pessoas lá fora e falo, não, mas é porque que assim, eu falei, mas é venda. Se o americano ele não faz orçamento, ele não pechincha, né? Vamos falar de pechinchar? Lá da minha época de infância, você tem que ser direto, objetivo e tocar onde? Na emoção, porque as pessoas compram pela emoção, pela razão. É igual advogado. Eu falo para os meus alunos advogados assim, ó, você é o maior vendedor para o juiz. Se o juiz te comprar, acabou. A pessoa o seu cliente pode estar errado, mas ele vai amenizar a situação, Sim. porque ele comprou você. E hoje advogado não. É igual médico, né? Médico ele não acha que é médico, ele acha que é Deus. E hoje eu tenho vários alunos médicos que falam assim, me ensina a vender, eu preciso vender. Hoje o médico ele não quer vender e puxar a gavetinha e tirar a maquininha e falar assim, vamos vender. Não, ele quer falar com o paciente, aí vai lá para fora com o time dele, e o time dele não vende. Aí ele, mas o paciente falou que queria comprar. Eu falei, por que você não tirou a gaveta e só fez o pedido? Uhum. Eu posso fazer isso? Lógico que pode. Então, mudou muito pouco da cultura. O advogado também, todas as profissões. Karine da área de saúde, fisioterapeuta intensivista, nutricionista. Karine passou 15 anos dentro da UTI. 15 anos. Aí Deus chamou ela e falou, ó, antes do paciente entrar na UTI, você vai ajudar as mulheres a não entrar dentro da UTI pela saúde, né? Pela alimentação. Uhum. Quando eu conheci ela, Tomás, foi engraçado. Tinha um monte de presentes, assim, igual a sacola aqui do contrato social. Eu falei, isso aqui é o quê? Recebidos, chamado recebidos. Aí eu falei assim para ela, mas nossa, as empresas pagaram para isso aqui? Ela, não, eu gosto de ajudar, de graça. Aí eu, você é uma ONG? De graça? Você pode fazer, mas 10%, lembrei da minha mãe, né? 10%. Posso ser seu empresário? Tinha uma semana que eu conheci ela, né, amor? Deixa eu já pegar logo pelo laço, né? Posso ser seu empresário? Pode. Montar uma copy para ela. Copy são cartas persuasivas. A pessoa te mandar, você vai mandar para mim. Fechei um contrato para ela, presença VIP, meia hora. Só falei assim para ela, se arruma. Fica bonita. Falei para ela. Aí ela se arrumou, a gente foi. Chegou lá, enfim, terminou, eu falei com o cliente lá, ele me deu dinheiro, cheguei no carro, dei para ela, conta aí as notinhas. Ela contou, nossa, isso aqui é bom, hein? Falei, então, isso é venda. Hoje ela vende, se duvidar, ela vende mais do que eu. Né? Hoje virou uma mulher de negócio, minha sócia nos negócios. Hoje ela que toma conta de toda a parte financeira, administrativa. Então ela hoje olha de uma forma muito diferente. Ela entende que... Eu falava assim para ela, você vendia dentro da UTI, você não sabia. Ela, o que eu vendia? Esperança, amor, afeto. Não, e deve ser uma comunicação ali, tete a tete, né, Karina? Que não é. Tem gente que vai para os últimos dias, ela sempre falava que é o último suspiro. Então, hoje eu vejo muito dessa forma. Então, hoje eu vejo alguns advogados, assim como você, é um cara, um empresário sensacional, que você também sabe se vender, sabe se relacionar, tem que estar no meio, tem que aparecer. Né? E a gente tem que diversificar. Então, hoje eu vejo alguns advogados hoje nas redes sociais e falo, cara, esse cara sabe se vender. Como eu vejo outros, falo, aqui falta muita coisa de comunicação. Porque a comunicação vende. Sim. Se a pessoa não soubesse comunicar, esquece, ela não vende. André, falando agora da sua vida pessoal e das suas paixões. Opa! Paixão de cozinhar. Como é que é essa sua tarefa aí de finais de semana, durante a semana? Como é que é cozinhar em casa? Incrível que pareça, a gente mudou agora para São Paulo, né? Esses dias tudinho eu que estou cozinhando, eu que cozinho. Aí eu gosto de fazer.
Mas eu não gosto de fazer aquela coisa básica, arroz, feijão, carne, não. Eu gosto de fazer algo gourmet, um salmão com maracujá, uma carne no molho madeira. Calma, gente. Aí Tá? é bom, Calma que eu vou cobrar. Ó, já tá fazendo a venda aqui, hein? Então, eu gosto de fazer um arroz piamontês, eu gosto de fazer um risoto, eu gosto de fazer algo sempre diferente. E eu sou um cara que é outro talento que eu tenho. Tudo que eu olho, eu aprendo muito mais rápido que na prática fazendo. Você acredita? Então, vendo o MasterChef, eu falava as coisas, eu vou fazer isso aqui. Então, vou fazer isso aqui. E aí eu pegava e inventava, amor, prova. Nossa, então, é um hobby que eu gosto muito. Hoje eu não faço tanto, mas quando eu posso, nossa, faço com o maior... E é rápido, eu faço a comida muito rápida. São pratos realmente gourmet, mas eu faço rápido. 40 minutos, eu vou fazer o almoço para você. 40 minutos tá pronto. André, a gente tem um amigo que participou aqui já num podcast. E aí o que ele faz? Ele vai pro Mercadão de São Paulo, compra 3, 4 pastéis de bacalhau, só que ele leva para casa. Oh. Ele abre ali, deixa sair, esfriar. Ele prepara o risoto em casa. Pega o recheio. E faz o risoto de bacalhau pra esposa dele, Jamie. Aí ele chega e fala, não, amor, tá pronto. O risoto que eu fiz pra você e tal. E virou mesmo? uma sensação o risoto de bacalhau dele. Olha aí. Você já me deu uma ideia boa, hein? Essa é boa. Essa é a venda aqui, ó. Já me deu uma ideia boa. Eu vou lá no Mercadão, vou olhar umas coisas. Eu falo, amorzinho, deixa que eu faça o almoço pra você. Não vai ser 40, não. Aí é 15 minutos, tá pronto. 15 minutos tá pronto. Legal. André, a gente está terminando aqui, já chegando ao fim do nosso programa Contrato Social, mas antes disso, eu queria que você desse algum recado para os nossos telespectadores. Qual que é a sua maior dica de venda para quem está aqui nos assistindo? O que você daria de recomendação para os nossos telespectadores? Olha, eu vou usar uma frase e algo que eu sempre usei desde quando eu era pequeno. Desistir jamais, eu sou gigante. Então, desistir jamais, eu sou gigante. Coloque isso na sua mente. Dificuldades vão ter, procrastinações, tudo na sua vida, tudo que for para você ter sucesso vai ter um obstáculo. Vai ter uma crítica, vai ter alguém que vai falar. Então, se isso acontecer, continue o seu caminho. Não se perca com isso. Significa que você está no caminho certo. Porque quando você não é criticado, muda o jogo. Sim. Ninguém está te vendo. Sim. E uma coisa que eu tenho já dentro de mim que eu ensino é vender é servir. Se você não sabe servir, você não serve para nada. Porque vender é servir. Primeiro, seja interessado em ajudar as pessoas para se tornar interessante, para depois você ser intencional. Então, a venda para mim é servidão. Então, se você não sabe servir, esquece. Você vai ser sempre a pessoa gananciosa, vai fazer tudo pelo dinheiro e vai viver nesse ciclo, né? Um ciclo onde ele não tem fim. E eu falo que o ciclo de quem vende, vender é servir tem um fim, da gratidão, da lealdade, aquilo que você fala. Sim. Porque as pessoas são gratas, ela vai lembrar de você pro resto da vida. Eu tenho uma forma de fazer isso dentro do meu treinamento e as pessoas compram um livro dentro do meu treinamento e é impressionante. Eu posso dar esse spoiler aqui, né, amor? Pode, o que você acha? Pode? Pode. Só se você autorizar. E eu pego 50 livros, falo assim, ó, tem 50 livros aqui na frente. Aí sai aquela muvuca de gente correndo e pega os livros. E vocês gostaram do livro? Eles pegam, olha, pô, livro bom, tal, não sei o quê. E assim, as pessoas que compram meu livro, a gente tem vários relatos. Fizeram milhões, 100 mil, 10 mil, 50 mil, enfim. Depende do jeito que a pessoa aplicar ali a metodologia. E eu falo, o que vocês vão fazer agora? O livro custa X, vocês vão comprar o livro e vai doar para alguém que você não conhece aqui, que está aqui dentro do DNA Gigante. Porque vender é servir. Porque se eu cheguei onde eu cheguei hoje, porque um dia alguém falou, ó, toma esse curso para você, toma isso aqui para você, faça diferente. Então, as pessoas saem dali grata, porque aquela pessoa, quando ela estiver lá na frente, a prosperidade, ela nunca vai esquecer de você, ela vai ser grata, ela vai ser leal, porque ela nunca vai te esquecer. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vender é servir e nunca desista das coisas que vocês querem fazer, porque o menino de 9 anos que passava fome, não tinha o que comer, deu certo. Deu certo. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento no nosso programa Contrato Social e mais uma vez aqui agradecer o André Nunes, o gigante. André, muito obrigado pela sua participação. Conta comigo, tamo junto e sensacional. E gostei do nome, hein? Contrato Social, muito bom. E obrigado pela presença da TM e da Karine aqui também.